Fala galera, bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje nós vamos estar dando continuidade aí na nossa série C# para Unity. Iremos continuar falando um pouco mais aí sobre os arrays, então bora abrir o nosso script que a gente criou na última aula. Bom galera, então aqui no nosso script, olha só, eu vou apagar o código que a gente fez e também vou apagar esse vetor que a gente criou na última aula. Vou deixar apenas o vetor números, a gente vai trabalhar com ele. Então olha só, na última aula a gente fez uma atribuição aí de um conjunto de elementos ao nosso vetor. A gente atribuiu 5 elementos ao nosso vetor números. Então hoje a gente vai ver uma maneira de fazer a atribuição de elementos ao nosso vetor de uma única só vez, porque dessa forma aqui que a gente fez, a gente precisa escrever cada elemento que será passado para o nosso vetor manualmente. Agora imagina se a gente quer passar, por exemplo, 50 valores, 100 valores, 1000 valores para o nosso vetor. A gente teria que fazer isso dessa forma aqui manualmente. A gente teria que ficar escrevendo cada elemento que será passado para o nosso vetor. E aí olha só, se a gente tem 1000 elementos, a gente teria que ficar escrevendo os 1000 elementos aí que a gente quer atribuir ao nosso vetor. E isso seria totalmente inviável. Então existe uma maneira da gente atribuir valores ao nosso vetor de uma única só vez, utilizando aí estruturas de repetição. No caso da videoaula de hoje, a gente vai utilizar a estrutura de repetição for. Então, se você ainda não sabe o que é uma estrutura de repetição for, eu vou deixar aqui uma videoaula onde eu explico aí como que a gente pode utilizar essa estrutura de repetição for. Vou deixar aqui no card, então dá uma conferida lá e já aproveita e deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, galera. Porque deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal vai ajudar bastante o canal a crescer, e o canal crescendo eu posso cada vez mais trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Então conto com a sua ajuda, muito obrigado. Então vamos continuar aqui. Então, como eu ia falando, a gente vai fazer uma atribuição de valores aí ao nosso vetor utilizando a estrutura de repetição for, porque aí a gente pode atribuir valores de uma única só vez. Então eu vou apagar essa atribuição que a gente fez aqui e simplesmente vou dar um ponto e vírgula, né? Vou deixar aqui o nosso vetor criado. E aí, lembrando também da última aula, quando a gente cria um vetor, a Unity precisa saber o tamanho desse vetor. Como eu não fiz uma atribuição de um conjunto de valores, ela não consegue adivinhar o tamanho do nosso vetor. Então a gente precisa passar o tamanho do nosso vetor. E aí, como que a gente passa? A gente viu, basta a gente utilizar aí o nome do nosso vetor e fazer uma atribuição. No caso aqui, o newInt. Lembrando aí, int porque o nosso vetor é inteiro, a gente abre e fecha colchetes e passa o tamanho do nosso vetor. No caso aqui eu vou utilizar um vetor de tamanho 50, desse jeito aqui. Agora a gente vai utilizar a estrutura do laço for para a gente fazer aí a nossa atribuição de valores ao nosso vetor. Então for, vou criar uma variável inteiro aqui, vai ser o i, e aí vou falar que esse i começa com 0. Por quê? A gente vai utilizar o i como índice do nosso vetor número. Então, a cada momento, o nosso número i ele vai assumir um valor e esse valor será o nosso índice. Então, como eu quero fazer a atribuição a todas as posições do meu vetor, eu quero desde o índice 0 até o índice, no caso aqui, 49, que é o nosso último, que é a nossa última posição do nosso vetor, visto que o nosso vetor tem tamanho 50. Então, começo com i igual a 0, dou um ponto e vírgula, agora eu passo a condição aí para encerrar o meu laço for. Então a condição é que o i seja menor que o tamanho do nosso vetor. Então, no caso aqui, a gente poderia falar simplesmente i menor do que 50, porque aí, lembrando mais uma vez que o índice vai de 0 a 49. Então, i sendo menor que 50 significa que ele incluiria aí o 49 na nossa estrutura aqui de repetição. Então, ele atribuiria um valor à nossa posição de índice 49. Mas aí, para fins didáticos, em vez de eu utilizar simplesmente 50, eu vou passar um código aqui que nos permite saber o tamanho do nosso vetor, que a gente utiliza o nome do nosso vetor, no caso aqui, números.length, desse jeito aqui. E aí a gente consegue passar, esse código aqui retorna para a gente o tamanho do nosso vetor. Então é a mesma coisa que a gente escrever i menor que números.length seria igual a i menor que 50, ok? E aí agora a gente passa o incremento do nosso for. No caso aqui, lembrando mais uma vez que a gente quer fazer atribuição a todas as posições, então a gente faz um incremento de 1 em 1. Então basta a gente utilizar aí o i++, que equivale ao i receber i mais 1. Abre e fecha aqui as chaves e agora a gente faz o nosso código.
Então olha só, como a gente quer fazer uma atribuição, eu falei que o nosso índice será a variável i, então números, o nosso índice i recebe aí os nossos valores. No caso, quando a gente criou na aula passada, a gente atribuía os valores 10, 20, 30, 40, 50, né? Como tem 50 posições aqui, então eu vou atribuir de 10 a 500. 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim sucessivamente. Cada elemento, cada número desse é associado a uma posição do nosso vetor. Então, como que a gente pode fazer a lógica aqui para atribuir esses números ao nosso vetor? Bom, eu vou utilizar aqui o nosso número i, então i mais 1 vezes 10. E aí eu dou um ponto e vírgula. Então, olha só como que vai funcionar essa lógica. Quando o nosso i for igual a zero, o nosso vetor na posição índice 0 receberá 0 mais 1 vezes 10, ou seja, 0 mais 1, 1 vezes 10, 10. Então, a nossa posição 0 aqui receberá o número 10. Quando o nosso i for igual a 1, o nosso vetor, a posição índice aqui 1, vai receber 1 mais 1, 2 vezes 10, 20. Então, assim sucessivamente. Na posição 2 aqui vai ser 2 mais 1, 3 vezes 10, 30. Então, assim vai recebendo o nosso valor 30, 40, 50 até 500. Bem simples, né, galera? Então, esse aqui é o código aí que a gente vai fazer a atribuição ao nosso vetor. E aí, só para verificar os elementos que estão contidos, que serão atribuídos aí ao nosso vetor, eu vou printar lá no console da Unity todos esses valores. E aí, como que a gente faz isso? A gente utiliza o comando de print, ou então poderia ser o comando de debug.log. E aí, eu vou printar o meu vetor números. Eu quero printar todas as posições, então eu passo o índice i. E simples assim, a gente dá um ponto e vírgula e aí ele já vai printar para a gente todas as posições do nosso vetor. Bem simples, bem tranquilo. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Agora basta a gente salvar o nosso código, Ctrl S, e aí a gente faz a verificação desse código lá na interface da Unity. Bom, galera, de volta aqui no interface da Unity, eu já estou aqui com a minha aba console aberta, então vou dar um play para a gente verificar o funcionamento do nosso código. Então, olha só, galera, ele printou aqui para a gente todos os elementos contidos no nosso vetor, conforme a gente fez no nosso código, a gente fez o nosso comando de print, e aí ele printou para a gente todos os elementos contidos no nosso vetor. E aí, se a nossa lógica estiver certa, olha só, ele começou atribuindo 10, 20, 30, 40, 50, e aí ele atribuiu, olha só, 500 na última posição do nosso vetor. Então isso aqui indica que a nossa lógica estava correta. E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. E é isso aí. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários. Até a próxima. Valeu. Fui!